Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Guilherme, eu sou advogado e nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês o que é rescisão indireta. O pessoal me pergunta muito sobre isso, o que é rescisão direta, se cabe rescisão direta no caso dele, especificamente, né? Eu vou estar resumindo aqui nesse vídeo e estar explicando da forma mais didática possível, tá bom? Primeira coisa, a rescisão direta ela é prevista no artigo 483 da CLT. Se vocês colocarem CLT no Google e filtrarem por esse artigo, vocês vão ver essa lista aqui de hipóteses de rescisão direta, tá bom? Ela é bem didática. Primeira coisa, a rescisão direta ela é aplicada contra a empresa, tá? É a justa causa aplicada contra a empresa. É isso mesmo. O empregado, ele aplica a justa causa contra a empresa. Ele dá a justa causa na empresa, que é o contrário, né? Geralmente o funcionário conhece a justa causa tradicional, que é a empresa mandando o empregado embora por justa causa. Aqui é o contrário. Aqui é o funcionário, o empregado, que aplica a justa causa contra a empresa, tá? Apenas se consegue a rescisão direta se a empresa tiver cometido uma falta grave. O que é falta grave? É um erro muito grave que justifique a rescisão direta, tá? Reconhecida essa falta grave, esse erro muito grave, reconhecida essa falta grave pela justiça, o empregado sai da empresa e recebe todos os seus direitos trabalhistas, tá bom, gente? Inclusive, se for o caso, FGTS, seguro-desemprego, enfim, tá bom? E as verbas trabalhistas. Exemplos do direito. Eu relacionei alguns exemplos aqui sobre rescisão direta, sobre hipóteses que cabem em rescisão direta, mas cabe muitos outros, tá bom? Tem que analisar cada caso, tá bom? Aqui, ó. Cabe rescisão direta quando forem exigidos serviços superiores às forças do empregado, tá? Cabe rescisão direta sobre ócio forçado. O que é ócio forçado? É quando a empresa deixa o empregado sem fazer nada na empresa, de forma a denegrir a imagem dele perante os outros funcionários. Por exemplo, coloca ele no setor lá sem fazer nada, não passa nenhuma tarefa para ele, né? De forma a denegrir a imagem dele perante outros funcionários, tá? Cabe rescisão direta quando, por exemplo, a empresa constrange o empregado ou algum preposto da empresa, supervisor, ofende o empregado no ambiente de trabalho. Isso aqui vale também para a família do empregado, tá bom? Não pode ofender familiares do empregado. Cabe também rescisão direta nos casos de discriminações no ambiente de trabalho, envolvendo raça, cor, sexo, etnia, religião. Cabe rescisão direta no caso de assédio moral. Cabe rescisão direta no caso de assédio sexual. Cabe rescisão direta nos casos em que o empregador, né, a empresa, invade indevidamente a vida privada do empregado ou a intimidade do empregado. O empregador não pode ficar se intrometendo na vida privada, familiar do empregado, tá? Não pode, por exemplo, ficar querendo visitar e-mails pessoais do empregado, ficar verificando o celular pessoal do empregado. Isso tudo tem a ver com privacidade e intimidade, tá? Dentre outros exemplos. Cabe rescisão indireta, por óbvio, né? No caso de agressões físicas no local de trabalho, quando a empresa aplica suspensões injustificadas, tá? A gente fala isso, rigor excessivo, fazer com que o empregado corra algum perigo de dano à sua saúde ou à sua integridade física, não cumprir a empresa com as obrigações do contrato de trabalho. Essa hipótese aqui ela é bem ampla, viu, gente? Mais uma coisa interessante, um detalhe interessante aqui, uma situação interessante, aliás, que a gente vem batendo muito na justiça, é quando a empresa não paga o FGTS, tá? Então não cabe rescisão direta quando a empresa não paga o FGTS durante algum período considerável, tá? Ausência do pagamento de salários, atraso significativo no pagamento de salários, etc. Cabe inúmeros outros exemplos, tá? Tem que analisar cada caso. Observação. Não cabe rescisão direta porque a empresa não quer mandar embora, tá? Não cabe rescisão direta porque a empresa não quer fazer acordo. Não cabe rescisão direta porque simplesmente o funcionário quer sair. Não cabe. Lembrando, não cabe rescisão direta por qualquer coisa, tá, gente? Tem que ter falta grave, tem que ter alguma causa que justifique essa rescisão direta. Para caber a rescisão direta, tem que ter uma falta grave cometida pela empresa, tá? A falta grave, como eu disse, é um erro grave, tá? Deve-se analisar caso a caso. Apenas um advogado consegue identificar se é ou não uma falta grave. Após o erro, essa observação é muito importante, tá, gente? Após o erro grave da empresa, o empregado deve agir imediatamente, tá? Procurar um advogado para analisar o caso. Se demorar muito,
tá? Não dará mais para se aplicar a rescisão direta. Então, assim, aconteceu a falta grave, aconteceu um erro muito grave, já procura um advogado para estar analisando o caso e, se for o caso, tá entrando com a ação, tá bom? Se demorar muito, não cabe mais rescisão direta, tá bom? Não dará mais, infelizmente. Prova do direito. Podemos provar as irregularidades da empresa por meio de documentos ou testemunhas, tá? Há casos nos quais é essencial a prova testemunhal, tá? Solução do problema. Gente, a solução é entrar com ação judicial contra a empresa, não tem jeito, tá? Visando rescindir o contrato de trabalho. O que é rescindir o contrato de trabalho? Dar baixa na carteira, sair da empresa. Basicamente é isso, tá? Com isso, reconhecida a rescisão direta e rescindindo o contrato de trabalho, dando baixa na carteira, o empregado ele sai com todos os seus direitos trabalhistas, todos os direitos trabalhistas, tá? Verbas rescisórias, verbas contratuais não pagas, inclusive FGTS e seguro-desemprego, tá? Se atendidos os requisitos legais. Procure um advogado de sua confiança, tá bom, gente? Basicamente é isso. Obrigado.